Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Cotas sociais e raciais são temas de pesquisa. Curitiba cedia Festival Literário. Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 em Curitiba a primeira edição do Festival Litercultura. E mais informações da 15ª rodada do Brasileirão. Eu sou Lucas Kotovics e apresento o Tela 1 desta segunda-feira, 19 de agosto de 2013. Um levantamento realizado em todo o Brasil pela Paraná Pesquisa aponta que cotas sociais têm mais apoio popular do que as raciais. Detalhes na reportagem de Daiane Nogosek. A pesquisa, que foi encomendada pela Gazeta do Povo, mostrou que mais de 73% dos brasileiros são a favor das cotas sociais. Em relação às cotas raciais, menos de 49% da população se mostrou favorável. Embora esse tema ainda divida opiniões, há quem defenda que o sistema de cotas, seja ele racial ou social, é uma forma de diminuir a desigualdade e facilitar o acesso de parte da população à educação. Resolver problemas de igualdade não é uma coisa que deveria ser vista com maus olhos pela sociedade brasileira, porque quanto melhor a circunstância, o ambiente nós tivermos para melhorar as relações de igualdade entre homens e mulheres, entre pessoas de raças distintas, de origens distintas, de nível de renda e de etnias, tanto mais nós estaremos adequados aos objetivos tanto de direitos humanos quanto da Constituição que rege o país. Aqui na Universidade Positivo, o resultado não foi muito diferente do da pesquisa. Eu acho uma incongruência, porque se você é a favor de cotas, teoricamente você é a favor de reparar determinadas injustiças, né? E eu acho que tanto a cota racial quanto a cota social é uma reparação de injustiça. Eu acho que há um pensamento que as cotas sociais são mais justas e que o pobre precisa de ajuda, ao contrário das cotas raciais, que são vistas até como um racismo invertido do branco do racismo invertido do negro em favor de si mesmo e contra o branco. Pelo que eu vejo, as cotas sociais elas ajudam muito as pessoas que não têm condições de entrar em faculdade e outros tipos de exame. Já as raciais, para mim, eu acho que já segrega e já chega até a ser um pouco racista, assim. A pesquisa apresenta o que realmente deveria ser, né? Pelo menos o que eu imagino, o que eu acredito ser o certo. Eu sou a favor das cotas porque eu acho que as pessoas que não têm como se incluir seja em universidade, em alguns outros programas, precisam ter essa oportunidade. E quando elas não têm as mesmas condições, as cotas podem colaborar. Eu acho que as cotas raciais não deveriam existir. Primeiramente porque isso não só menospreza a pessoa, mas na minha opinião formada, isso denigre de uma tal forma a pessoa que é como se a gente voltasse aos tempos do racismo, porque você está dizendo que a pessoa, assim, você dá vaga para um PCD porque ele tem deficiência, então você está dando vaga um negro por quê? Qual é a deficiência dele, sendo que por dentro nós somos todos iguais? O Dr. Carlos Luiz Estrapasson citou um exemplo positivo do uso das cotas. A Universidade de Harvard foi uma das primeiras dos Estados Unidos a criar um programa de cotas. E ninguém tem dúvida da excelência e dos ótimos resultados que essa universidade tem produzido para o seu país. No entanto, a Universidade de Harvard afirma categoricamente que a diversidade de etnias, de raças, de origens, de culturas, é ótimo para o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e para o avanço do conhecimento. Então, eu também sou favorável a essa visão. Quanto mais diversidade nós tivermos, quanto mais perspectivas diferentes nós tivermos na universidade, tanto melhor para o nosso conhecimento, tanto melhor para uma cultura crítica a respeito de nós mesmos e da nossa condição. Amanhã é o último dia para inscrever trabalhos no Prêmio Sangue Novo de Jornalismo. O evento está em sua 18ª edição e é promovido pelos sindicatos dos jornalistas do Paraná. São 22 categorias e, pela primeira vez, envolve a produção científica das universidades. Para conferir o regulamento e se inscrever, acesse www.sindjorpr.org.br. A divulgação dos finalistas acontece no dia 20 de setembro e a cerimônia de premiação ainda não tem data confirmada. E como fica o tempo nesta terça-feira? Em Curitiba a mínima será de 10 e a máxima de 22 graus. Já o litoral paranaense apresenta a mínima de 13 e a máxima de 25 graus.
O Atlético venceu o Criciúma de virada por 2-1 e agora ocupa a 5ª colocação do Brasileirão com 24 pontos, mesmo número que o Coritiba. Aliás, mesmo número de saldo de gols e número de vitórias, empates e derrotas. Fica na frente por número de gols marcados. Mas o assunto de hoje, infelizmente, é a má intenção que ronda o futebol brasileiro. No último instante do jogo entre Corinthians e Coritiba, o árbitro Péricles Bassols assinalou pênalti inexistente a favor da equipe paulista. Podem chamar do que quiser, mas para mim isso é má intenção. No mundo deste futebol político, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ou quem é juiz. A roubalheira não se caracteriza por um jogo apitado inteiro a favor de um time. No Brasil, a má intenção se vê em lances específicos, em lances que podem decidir uma partida. Há diferenças entre uma dúvida e um lance certo. Despreparo da arbitragem? Também. Mas o esquema por trás do futebol brasileiro é maior que um simples despreparo. Aliás, o próprio despreparo deve fazer parte do esquema. Não se descobre porque quem se intromete sabe que está mexendo com fogo. Times fora do eixo Rio-São Paulo não vencem o Brasileirão não porque não tem dinheiro ou elenco, mas sim porque aos poucos são colocados nas posições intermediárias. Querem fazer um futebol melhor? Coloquem os árbitros para dar entrevistas. Eles também fazem parte do espetáculo. Mas a CBF proíbe e a gente sabe por quê. Lucas Kotovics para o Telesporte. E o Tribunal de Contas do Estado pediu explicações a quase 800 políticos paranaenses. Mais informações com a repórter Larissa Cavalim. O Tribunal de Contas do Estado, o TCE, fez uma análise e notificou 783 políticos paranaenses por receberem mais do que deveriam. Entre eles, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e ex-prefeitos de 163 cidades do estado recebiam em média 40% a mais daquilo que seus cargos previam. Por isso, eles devem prestar contas ao Estado. E o prazo para que isso aconteça é de 15 dias. Repórter Larissa Cavalim. E amanhã começa a Semana de Comunicação aqui na Universidade Positivo. Até quinta-feira, os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda promovem um período dedicado a discutir assuntos relevantes durante palestras e oficinas. O primeiro dia vai contar com a palestra de abertura às 10 horas da manhã, em homenagem ao escritor Paulo Leminski, além de oficinas. A programação completa do evento você pode conferir no site www.enter.quelix.com.br. Curitiba sediou a primeira edição de um grande festival literário, o Litercultura. Confira! Aconteceu nos dias 16, 17 e 18 em Curitiba a primeira edição do Festival Litercultura, que reuniu debates e apresentações sobre literatura e suas diversas formas. O local escolhido para sediar a maioria dos eventos foi o Palacete Sociedade Garibaldi, localizado no Largo da Ordem. A primeira edição do Litercultura ficou marcada pelas conferências com grandes escritores contemporâneos. Estiveram presentes Cristóvão Teza, Miguel Sanches Neto, Alberto Mangel, Ana Maria Machado, entre outros. O argentino Mangel, por exemplo, que já publicou diversos ensaios sobre a leitura, veio da França para fazer a abertura do festival. Solo la víctima puede contar con convicción lo ocurrido. El novelista, el poeta, puede imaginarlo. Y esa imaginación también es realidad. En ese caso, el poeta y el novelista prestan sus palabras a las víctimas. Cristóvão Teza esteve presente no festival no dia 17, e mesmo com o tempo chuvoso, a Sociedade Garibaldi estava lotada. Teza, em uma hora de conversa, contou sobre o que lia em sua juventude. O primeiro autor que eu li era o Monteiro Lobato, achava do tamanho marcante para mim. E o Monteiro Lobato tinha uma linguagem muito fascinante, uma linguagem digamos, um traço não oficial, um traço contestatório na linguagem, narrador dele, a própria figura da Emília, do Sítio do Capão Amarelo, com alguns problemas que hoje você vê, que eram os traços do fascismo, aquelas coisas que são atadas na cultura brasileira. Naquele tempo era um discurso revolucionário. A curadoria do festival levou cerca de 1 ano para ser feita. Alguns critérios foram levados em conta na hora de fazer a escolha.
A escolha dos palestrantes foi feita, sobretudo, a partir da afinidade que eles têm com o universo da leitura. A abertura, inclusive, né, um grande especialista nisso, escreveu mais do que uma história da leitura. Há vários livros que continuam esse livro, que ele levou 7 anos para escrever. Eu me refiro a Alberto Mangel. Então, o primeiro critério, na verdade, é a qualidade literária dos autores, né? Tanto os autores de Curitiba quanto os autores que não são daqui. Então, antes de tudo, a escolha se deu dessa maneira. O Festival Litercultura terá continuidade. Durante todo o ano de 2014 serão ofertadas palestras, oficinas e rodas de leitura. A ideia em 2014 é que a gente siga com pequenos eventos como a gente fez em abril com o John Coetzee, numa palestra magna, depois fizemos rodas de leitura, depois realizamos oficina, depois realizamos concursos. Ainda temos em andamento um concurso literário, né? E aí a gente segue nesse mesmo espírito, realizando várias ações paralelas e também isoladas, até que a gente culmina num grande festival e celebra esse momento uma vez por ano. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Para entrar em contato ou mandar sugestões, envie e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima!